Olá, eu sou a Natália Abreu e, juntamente comigo, Joyce Braga, João Scarpelli, Tana Lana e Igor Roberto, vamos falar a respeito do artigo Tadpoles Respond to Become Color Under Threat, que vai falar a respeito da possibilidade dos girinos responderem à cor de fundo em que estão quando se sentem ameaçados. Basicamente, a gente sabe que as espécies conseguem se beneficiar com a camuflagem. A cor, o padrão e a complexidade do fundo em que os animais estão parecem ter um papel importante na possibilidade de detectabilidade da presa. Mas para que a cor, o padrão e a complexidade do fundo realmente tenham efeito na capacidade de decisão dos girinos, é preciso que a gente identifique a capacidade dos girinos de escolher fundos que combinem com as suas cores corporais ou não. Só assim a gente pode entender essa estratégia de mudança de fundo como uma estratégia de defesa. Os girinos se beneficiam com a camuflagem e eles são um ótimo modelo de estudo porque sofrem alta pressão de predação no ambiente em que vivem, seja por vertebrados, oodonatas e belastomatidae, e por isso, por tanta pressão que eles sofrem, eles são considerados bons modelos de estudo comportamentais de defesa. Atualmente existe uma escassez de dados quantitativos sobre evitação de predadores relacionada à diminuição da probabilidade de detecção, que é promovida pela coloração do girino, associada à combinação de fundo e coloração disruptiva dos girinos. Essa coloração disruptiva seria entendida como uma diferença de padrão ou uma cor, entre aspas, perturbadora dos girinos. Esses animais podem apresentar barras, listras ou manchas, e esse padrão cria a aparência de bordas falsas e consegue ocultar o contorno real do corpo, e aparentemente isso tem um papel importante para evitar a predação. A coloração disruptiva parece perturbar, desnortear um pouco o predador que está tentando capturar aquele girino. Mas para que essa coloração funcione como estratégia de defesa, a presa deve ser capaz de escolher os planos de fundo adequados para conseguir se salvar de uma possível caça. E para isso, o reconhecimento de cores pode ser a peça-chave para essa habilidade. O objetivo principal do trabalho, então, foi testar o comportamento de girinos a responder a fundo que tinham colorações diferentes e observar se havia preferência por determinadas cores de fundo. Nesse estudo, foram usadas duas espécies, espécie A, Ololigon macadoi, que está identificada aqui na primeira imagem, como imagem A, e espécie B, Bockermanila martinsi, identificada aqui embaixo como espécie B. O que a gente consegue observar é que a espécie A possui esse padrão disruptivo, possui listras amarelas e listras pretas, que conseguem desnortear o possível predador. Já a espécie B não tem essa característica. É uma espécie escura, os girinos são escuros, e nessa imagem capturada no ambiente natural, a gente consegue observar que eles não têm, aparentemente, necessidade de se camuflar, não parece ser uma característica dessa espécie a camuflagem como estratégia de defesa. Já a espécie A possui essas listras como necessidade de defesa, aparentemente. Então, a espécie B foi utilizada nesse estudo como controle e os dados principais foram obtidos observando espécie A. É interessante falar que ambas as espécies foram encontradas e identificadas como as mais abundantes da região. Outras habilidades eram mais importantes para a espécie B do que a camuflagem, como, por exemplo, a busca por alimento ou a termorregulação. Já a espécie A se preocupava mais com estratégias de defesa. Então, a pergunta principal do trabalho é: os girinos respondem à cor do fundo quando estão se sentindo ameaçados? A hipótese levantada para tentar responder a pergunta
era de que os girinos de Ololigon machadoi, ao se sentirem ameaçados, vão se esconder em fundos amarelos e azuis para se proteger, porque são as cores mais parecidas com as suas características disruptivas. Já os girinos Borquemanilla marcini não apresentarão o mesmo tipo de comportamento ao serem ameaçados, porque existe um contraste muito grande entre eles e o meio normal. E isso indicaria que apenas O machadoi conseguiria distinguir as cores no ambiente ao seu redor para utilizar a camuflagem associada ao padrão visual do seu corpo. O estudo foi feito e conduzido na reserva particular da Propriedade Natural do Santuário do Caraça, na Serra do Espinhaço, em córregos permanentes que estão disponíveis durante todo o ano. Para isso foram escolhidos 3 planos de fundo com diferentes cores, que eram baseados na foto do fundo de um córrego natural. A imagem A mostra a foto do fundo do córrego com iluminação natural. A foto B foi a mesma foto, mas manipulada digitalmente para que ela obtivesse uma cor azul. E a foto C, por sua vez, uma foto do córrego manipulada para que tivesse um tom mais escuro. A irradiância das cores impressas nas imagens do plano de fundo, que era um teste muito específico, foram testadas com o espectrandiômetro para garantir que a semelhança com a cor natural dos girinos e o fundo dos córregos fossem alcançadas. Essas imagens foram colocadas em pares e entre elas havia uma divisão meio a meio, no fundo de 6 bandejas de plástico, e elas foram organizadas da seguinte forma. O tratamento 1 tinha uma imagem do fundo amarelo e uma imagem do fundo escuro. Tratamento 2, uma imagem do fundo amarelo e uma imagem do fundo azul. E tratamento 3, uma imagem do fundo escuro e uma imagem do fundo azul. Foram testados 108 girinos de cada espécie por tratamento. Foram conduzidas 54 rodadas de experimento, sendo que cada rodada consistiu em 6 indivíduos por espécie, sendo 2 tratamentos para cada espécie. E os girinos eram colocados na bandeja com água e permaneciam em observação por 3 minutos. Esses girinos, que estavam em seu estado natural, eram perturbados com um graveto, para que esse graveto servisse como estímulo à resposta de escape. E a posição de repouso no plano de fundo era filmada e analisada após essa primeira perturbação. Como os resultados foram obtidos que os girinos de ambas as espécies responderam ao estímulo de várias maneiras. Os girinos poderiam ter percorrido distâncias muito curtas, de alguns centímetros. Os girinos se moveram na bandeja 1, 2 ou várias vezes. Alguns desses girinos permaneceram na mesma metade da bandeja e alguns se moveram para a metade oposta. E esses talvez poderiam ter ido para a metade oposta e voltado uma ou várias vezes. No geral, Bocchermaniola marcini geralmente se movia mais e percorria distância mais longa antes de pararem, enquanto que os girinos de O machadoi apresentavam um comportamento diferente quando comparado aos Bocchermaniola. Nos tratamentos com fundos amarelos escuros, os girinos O machadoi preferiram inicialmente o amarelo ao fundo escuro. No tratamento com fundos amarelos e azuis, os girinos O machadoi, que inicialmente tinham escolhido os fundos amarelos, permaneciam nesses mesmos locais após a perturbação, e os que escolheram fundos azuis eram mais propensos a mudarem para o amarelo. Lembrando que O machadoi eram aqueles animais que possuíam padronagem disruptiva, com contraste intenso. E no tratamento com fundo azul e escuro, os girinos não escolheram inicialmente nenhuma cor. Os girinos de Borquemanilla marcini pareciam escolher as cores aleatoriamente, como era esperado, já que eu disse que aparentemente a camuflagem não era a principal estratégia de defesa deles, então não houveram resultados significativos para a cor inicial
ou interação entre cor inicial e o comportamento, entre nenhum dos tratamentos. E eles escolheram a mesma cor novamente, mesmo depois de serem perturbados com mais frequência do que mudarem de cor entre escuro e amarelo. A gente consegue observar aqui, só a título de curiosidade para esse vídeo, a estatística do trabalho, comparando o número de girinos e espécies e o fundo inicial. Foi observado que Ololigon machadoi teve uma preferência pelo fundo amarelo antes do estímulo aversivo ser imposto e também se mostrou susceptível a permanecer em fundos amarelos ou se movimentar na sua direção após o estímulo. Eles exploraram mais o fundo azul, mas depois do estímulo a maioria se moveu em direção ao fundo amarelo. Já Bockermanila martinsi, como esperado, não mostraram mudanças significativas na escolha de fundos antes e depois do estímulo. Esses resultados demonstram que possivelmente os girinos parecem preferir fundos que se parecem com as suas cores. Obrigada pela atenção. Esse foi o nosso trabalho.